Deixa que a respiração profunda do teu ser aconteça. Só isso. Não interrogues, nem busques. Deixa que seja Deus a procurar-te. Não caminhes. Deus virá ao teu encontro. Não procure contemplar. Permite antes que Deus te contemple. Não rezes. Deixa que em silêncio Ele reze o que tu és. Ora, trazendo esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus, e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos em apuros, mas não desesperançados. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Nós que vivemos somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em nós. Os que se afadigam com duros fardos, os que esgotaram entre canseiras sua porção, como ramo que reverdece, terão ainda vigor. Os de ânimo abatido levantarão o olhar. Uma estrela guiará nossos passos dispersos, não mais seremos expostos à solidão. Ao que chora será dito, alegra-te. Ao da margem alguém gritará, junta-te ao júbilo da dança. Os que lamentam tesouros gastos reaprenderão a esperar pelo orvalho. E em qualquer canto da terra, quem reparte a vida e a beleza será chamado o fermento de Deus. Faz-nos trilhar, Senhor, a estrada da confiança. Dá-nos um coração capaz de amar serenamente aquilo que somos, o que não somos. Ensina-nos a devolver a todos os teus filhos e a todas as criaturas a extraordinária bondade com que nos amas. Ensinai-nos que é possível olhar à noite, não para dizer que pesa em todo lugar o escuro, mas que a qualquer momento uma luz se levantará. Dá-nos ousadia de criar e recriar continuamente, mesmo partindo daquilo que não é ideal, nem perfeito. E quando nos sentirmos mais frágeis ou sobrecarregados, recebamos com igual confiança a nossa vida como dom e cada dia como um dia teu. Tecendo a oração com nossa nudez, é o título que foi proposto. Bom dia a todos e a todas. Vamos tentar então fazer esse percurso tão possivelmente o mais complicado de todos os percursos que até agora a gente tentou fazer. E a ideia de
de tecer a oração com nossa nudez vem de longe e eu acredito que converge a uma experiência comum a todos nós. Essa experiência de poder rezar, poder orar a partir do nada, me parece que é uma experiência que todo mundo tem feito, mas nem todo mundo tem tido tempo para se deter e pensar que é possível. No caminho da busca de Deus no avesso da trama, aquele percurso geral que a gente está fazendo durante este ano, nesse caminho da busca de Deus no avesso da trama, hoje desejamos nos aproximarmos de nossa nudez. Desejamos nos aproximarmos de nossa insignificância. Queremos nos aproximar de nosso barro humano. É uma metáfora, né? Nos aproximarmos de nosso barro humano. Queremos nos aproximar de nossa profunda vulnerabilidade humana. E no coração, no miolo desta aproximação, deste itinerário, está palpitando uma convicção. Uma convicção que também vem de longe. E essa convicção é muito simples. Podemos tecer nossa oração com os finos fios de nossa nudez e de nossa indigência. Podemos tecer nossa oração com os finos fios de nossa nudez e indigência. E tudo isso contrariamente àquilo o que se acostuma a pensar corriqueiramente. A oração pode se tecer com fios de nossa humana precariedade. Podemos tecer com os fios do nosso nada. É isso, né? Tecer com os fios do nosso nada. Será que é possível? Eu acredito que sim. Porque corriqueiramente parece ser que a oração é colocada em outro lugar. E muitas vezes, aqui mesmo nesta sala, já disse, já repeti mais de uma vez, outra convicção: nada nos pertence. Nada nos pertence, tudo o recebemos, tudo é dom. E por isso, se nada nos pertence, a partir desta condição profundamente precária e contingente, essa condição contingente que é a condição de nossa humanidade, a partir daí parece que brota uma esperança. Aí que está o bonito, né? Brota uma esperança. Podemos tecer nossa oração com o nosso nada, podemos tecê-la com nossa nudez fundamental. Nos acompanha uma nudez fundamental. Aos poucos a gente vai, eu acho que, sentindo o que quer dizer aquilo, né? Uma nudez fundamental que nos acompanha. Bom, então, eu não sei se vocês já têm visto aquelas fotos onde a terra está totalmente árida e começa a quebrar. E curiosamente surge uma plantinha, uma flor. Surge daquele espaço inerte, surge vida. Bom, um pouco essa experiência, essa é a figura, me parece. Então, aqui, vejam, nesta introdução que estamos fazendo, neste dia que tentamos nos aproximar
da oração, a terceira oração com nossa nudez, me parece que tem uma boa notícia. Já desde o início. Qual é essa boa notícia? Qual é? Para orar, não é necessário se paramentar. Para orar, não é quesito estarmos revestidos de méritos e certezas. Não é uma boa notícia? Sim, ótimo. E isso eu acho que está presente em nossa própria experiência. Cada um de nós tem feito essa experiência. Apenas para orar, apenas é necessário reconhecer nossa nudez. Aí está a condição. Para orar é necessário reconhecer nossa nudez. Eis a condição. Reconhecermos que nada temos nem nada merecemos. Apenas precisamos nos abandonar nas mãos de outro. Para poder recebermos, é preciso nos abandonarmos nas mãos do outro. Para poder recebermos, é preciso entregarmos. Para poder recebermos a nós mesmos, sem renunciar 1 milímetro de nossa condição fundamental esvaziada, dessa condição fundamental exaurida, essa condição fundamental moída. No fundo, estamos como triturados, né? Essa é a condição. Estamos como triturados, como moídos, com aquela nudez fundamental de nossa existência. E precisamente aí, é aí que pode surgir a oração. Quando sentimos aquilo, aquela condição fundamental, caímos de joelhos. Só depois de experimentar aquilo. Caímos de joelhos e apresentamos-nos sem nada diante daquele que tudo nos dá. Nos apresentarmos sem nada diante daquele que tudo nos dá. Bom, me parece que é essa a experiência que vai nos acompanhar hoje, né? Esta manhã. E que nos acompanha na vida. Né? E talvez tenha algo a ver com esse mistério da vida, esse doce mistério da vida, como canta a Maria Bethânia. Né? Poderíamos talvez deixar acompanhar essa convicção de que essa condição fundamental de nossa nudez, essa nudez fundamental, tem algo a ver com esse mistério da vida. Não é uma coisa afastada, não é uma coisa separada, mas essa nudez fundamental tem a ver com o mistério mesmo da vida. Não é outra coisa. Que é cantada aqui, me parece que tem certamente esses segredos que parece difícil podermos revelar, escondidos bem no fundo da alma, não transparecem nem sequer em um olhar, mas sim porque talvez a gente precisa atravessar essa vida, esse doce mistério da vida, a partir dessa condição de peregrinos, de caminhantes. A gente já tratou dessa ideia da peregrinação na vida cristã. Então, esta ideia do mistério da vida aparece como caminhando naquela oração fundamental. É a oração fundamental. É aquela oração que nos acompanha continuamente, o mistério da vida. E
E ela nasce no caminho. Ela nasce no caminho, não pode nascer alhures, né? Ela nasce no caminho, ela se funde com nossa própria peregrinação, essa oração, porque a peregrinação ela mesma é oração, né? Ela se funde com nossa peregrinação, ela se funde com nossa passagem. Nossa oração, poderíamos dizer, nasce naquela passagem, quando estamos passando, quando estamos caminhando, quando estamos peregrinando. A oração começa a surgir aí, naturalmente. Não precisamos buscar como rezávamos no início com aquela oração, né? E essa oração se assemelha àquele grão triturado, né? Nós, como grãos triturados, moídos pelo moinho que nos dá a vida, né? A verdadeira vida, precisamos sermos como moídos pela vida, né? Senão tem algo que estaria faltando. Moídos pelo moinho da vida, a vida verdadeira, né? Nosso grão deve ser moído, triturado, até se tornar farinha, que alcança a possibilidade de se tornar pão de vida, para poder viver do pão da vida, né? Ou seja, são os dois pães que se juntam aí, né? Mas sermos grão para nos deixarmos triturar pelo mistério da vida, por aquele moinho da vida. E esse grão triturado só pode se tornar farinha, né? Que é o modo como a gente pode se alimentar, e é o modo como a gente pode amassar o pão da vida. E isso nos leva, curiosamente, a este mistério, né? Aquele pão que podemos amassar nós mesmos se encontra com aquele pão que desce do céu, né? Com o mesmo Senhor, Jesus. Talvez todo esse conjunto que é nossa vida, né? Esse estilo, esse feitio de oração, poderia ser como todo aquele conteúdo, aquilo que carregamos na vida, que precisa passar pelo moinho, né? Precisa passar pela vida para se tornar farinha e se tornar pão, né? Então talvez poderíamos acompanhar aquela oração, né? Do Guali Salomão, que também aparece hoje a Maria Bethânia está em alta, né? Cantada pela Maria Bethânia, que me parece que recolhe tudo aquilo que é a vida, tudo aquilo que pode ser salvação, que precisa passar como uma oração. Tudo aquilo se transforma em oração. E esse moinho, no fundo, é esse encontro com o Senhor, daquele que caminha. E em concreto, este feitio de oração é uma oração de peregrino, daquele que caminha, mas caminha na companhia de Maria. Na companhia de Maria. Eu não sei, me parece que é como se a gente pensa e sente esta oração, é colocar tudo aquilo que temos, que caminhamos, aquele caminho que somos nós mesmos, né? Nessa figura das ervas maceradas, do breu, das brenhas, né? Nossos peitos lacerados, né? E entregamos aí, Senhora dos remédios, né? Ela é tudo.
Aquilo que se diz de Nossa Senhora é, sem dúvida, o mesmo para o Senhor, é a mesma experiência. E a partir de tudo aquilo que levamos, aqueles peitos lacerados, a experiência de passar, de sermos moídos e triturados, pode talvez domar as nossas brutas ânsias acrobáticas. Não temos tantas ânsias acrobáticas. E possivelmente esse é nosso maior desafio contra a oração, né? Porque nossas ânsias acrobáticas parece que entram em contradição com a oração, né? Não porque uma seja ação e outra simplesmente contemplação, não, sino porque aquelas brutas ânsias acrobáticas talvez mostram nossa pretensão inútil de fazermos nós, né? Sermos nós os que fazemos. E aqui tem outra convicção, né? Talvez ajuda, por isso que precisamos ser triturados, senão não é possível a oração, né? O início, o espírito da oração inicial que a gente fez, né? A gente associa a oração normalmente como uma atividade, temos que fazer oração, né? Como um ato nosso, uma atividade nossa, né? Temos que fazer, e para isso tem técnicas, e para isso tem modos, e para isso tem estilos, e para isso tem etc. Né? E para isso tem recursos, até entra na moda, né? Fazer oração fazendo apelo ao recursos yoga ou outras tradições que podem ajudar, mas é fazer, sempre fazer, né? Quando na verdade parece ser que a experiência cristã fundamental vai numa outra direção. A oração, na verdade, é deixar que Deus faça em nós. E aí as coisas se resolvem de uma maneira muito mais serena, né? Sem angústia, sem desesperos. Mas o difícil está aí, em deixar que Deus faça em nós. Talvez precisamos passar então, para que a oração seja isso, deixar que Deus trabalhe em nós, deixar que Deus faça em nós, não tanto nós. Talvez é condição passar pelo moinho. Eu gostaria de mostrar para vocês uma imagem que para mim é fundamental, é forte, que me acompanha há muito tempo também. É uma coluna, e no alto da coluna, no capitel, está essa cena, que eu não sei se vocês conseguem decifrá-la, porque não é uma cena bíblica, mas tem personagens bíblicos nela. O que vemos é um homem vestido e calçado à esquerda, né? Que está colocando o grão dentro de um moinho, enquanto que o outro homem da direita, que tem a fronte bastante ampla, com poucos cabelos, está vestindo uma toga, e ele recolhe a farinha. De fato, parece que no primeiro personagem a gente teria que ver Moisés. Moisés que coloca o grão dentro do moinho, que de fato significa, parece ser, a lei.
a lei que é colocada, a Torá, que é colocada dentro do moinho, aquela lei que Moisés recebeu no Monte Sinai. E já o grão entrando no moinho, que tritura, que moe o grão, poderíamos ver o Cristo. O Cristo que o moinho está representado por aquela cruz. Né? Tem uma cruz lá no moinho. E do outro lado está aquele homem que está recolhendo a farinha, que sem dúvida trata-se de Paulo, o apóstolo. E dentro da farinha, claro, a gente poderia ver a nova lei que passou por Cristo. Essa nova lei. A lei de Moisés certamente já continha a verdade, mas uma verdade talvez escura, escondida como a verdade se esconde no grão. E somente quando o grão se torna farinha, a verdade se torna mais clara. E pelo sacrifício, pela entrega do Cristo na cruz, na vida, farinha que a gente pode aproveitar, uma farinha aproveitável. Essa lei nova que é o Evangelho. Né? Quando a Torá passa pelo moinho de Cristo, o que se transforma em Evangelho.